deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! Danilo, cara, para assinar com o Mengão, como é que você vê esse jogador? Chega para ser titular? Chega para... Já chega com essa moral? Já chega sentando na janela? Ó, o zagueiro é você? Esses dias eu ouvi o Bigode falando uma coisa interessante, também queria sua opinião. Que o Danilo é zagueiro num contexto de 3 zagueiros. E pelo que eu entendi, o Bigode tem algumas reservas, alguma desconfiança em relação ao Danilo jogando como uma dupla de zaga propriamente dita. Ele acha que é um pouco diferente o encaixe. Então, eu queria saber de você também, caso você enxergue o Danilo como um zagueiro, que eu acho que a maioria pensa que ele vem para ser zagueiro, você acha que ele vai ter essa adaptação? Você acha que vai ser difícil? Não, cara, eu não acho que vai ser difícil, não. Eu vi hoje mais cedo uma publicação do Bruno Petty falando da chegada do Danilo. O Bruno Petty e o outro que fez com ele, eu esqueci agora, cara. Ele fez uma postagem em colaboração com outro carinha também que fala muito bem sobre tática, analisa muito bem também. E eu confio plenamente na leitura do Petty, porque dificilmente ele erra quando ele analisa um jogador. E ele falou que o Danilo é um jogador... ele é um defensor nato, ele consegue se adaptar muito facilmente a qualquer atribuição defensiva na linha de defesa. Se a gente fosse pensar que existe o todo-campista, que é o cara que conhece o meio de campo inteiro ali, consegue atuar no campo inteiro, o Danilo seria essa versão para a zaga, porque ele já conseguiu jogar como terceiro zagueiro, como zagueiro pela direita, como zagueiro pela esquerda, como lateral esquerdo, como lateral direito. É claro que grande parte da carreira dele, que foi onde ele construiu a reputação dele, foi na lateral direita. Era um lateral direito muito competente defensivamente. Não à toa ele conseguiu ganhar muito espaço na Itália. A Itália é um centro de futebol que valoriza muito a capacidade defensiva ali da primeira linha. Então, assim, eu acho que ele não vai ter problema para se adaptar por 2 motivos. Primeiro, porque ele é um jogador, ele é um defensor, ele assim, para o mundo do futebol, ele é classificado como um defensor de elite. Só que ele está envelhecido para a Europa. Então, na Europa, ele não vai conseguir ficar nos times de elite. Tanto é que ele estava saindo de um time importante da Itália para ir para um outro time que até tem uma certa reputação na Itália, que é o Napoli, mas aí, nesse caso, numa queda de braço com o Flamengo, aí você já começa a ter uma briga um pouco mais leal. O Flamengo não consegue disputar com primeira prateleira da Europa, não consegue brigar com primeira prateleira dos principais países da Europa, sei lá, primeira prateleira da Espanha, o Flamengo não vai conseguir disputar ainda. Primeira prateleira da Itália, não vai conseguir disputar ainda. Da Inglaterra, não vai conseguir disputar ainda. Talvez até da Alemanha, assim, da primeira prateleira ali, não tem como disputar. Mas quando começa a ir para a segunda prateleira da Europa, aí o Flamengo já começa a disputar e começa a trazer. Tanto é que a gente superou o Sevilha ao trazer o Juninho e também superou agora o Napoli ao trazer o Danilo. Então, aí olhando por esse olhar, a gente está trazendo um defensor de elite que vai atuar no Brasil, o que facilita ainda mais a adaptação dele, porque a tendência é que ele consiga atuar comparativamente ao nível que a gente tem aqui no Brasil, muito acima da média. É só a gente olhar para o Thiago Silva. O Thiago Silva tem 41 anos e foi um jogador importante para o Fluminense. Tudo bem que a gente não pode comparar o Thiago Silva zagueiro com o Danilo zagueiro. São comparações injustas ali. Mas também a gente não pode comparar a idade do Danilo, que tem 33, 34 anos, com o Thiago Silva, que tem 41. Então, assim, tem vários detalhes aí que a gente precisa entender. E eu acho que o ganho que a gente tem em trazer o Danilo é que ele traz para o Felipe Luiz uma capacidade muito grande de adaptar o time para vários modelos de jogo. Jogar com 3 zagueiros, jogar com 2 zagueiros e o Danilo, de repente, jogar na esquerda, ou deslocar o Léo Ortiz para a esquerda, e aí o Danilo fica na direita porque o Léo Ortiz também já fez a esquerda, já fez o lado esquerdo jogando no Bragantino. Se o Flamengo precisar, sei lá, ir para o tudo ou nada para o ataque, e o Wesley não tiver à disposição, ou quiser colocar o Wesley como um ponta, você pode tirar um zagueiro, por exemplo, que é o Danilo, botar ele na lateral e, de repente, botar mais um meio-campista, sei lá, enfim, tem várias possibilidades ali que o Felipe Luiz pode utilizar usando o Danilo.
E além disso tudo, apesar da gente ter um episódio recente do Danilo discutindo com o torcedor, o Danilo também é um jogador que tem uma capacidade de liderança muito grande. E a gente lembra o quão importante foi isso para o Flamengo em 2019, quando você tinha nas duas extremidades da defesa 2 jogadores mais velhos do que a maioria do time, 2 jogadores experimentados na Europa, formados na Europa porque ficaram lá por mais de 10 anos, que foi o caso do Rafinha e do Felipe Luiz, e esses caras viraram pilares da estrutura defensiva do Flamengo, a ponto do Flamengo conseguir fazer subida de pressão, e o time está sempre muito bem posicionado para botar o adversário ao impedimento ou para fazer as coberturas com organização tática. Então eu acho que você tendo o Alexandre, que já está no Flamengo, tem mais ou menos a mesma idade do Danilo, e vindo o Danilo eventualmente para jogar ou como lateral num cenário um pouco mais incomum, ou como zagueiro, eu acho que o ganho que o Flamengo tem é gigante, cara, para isso daí. E sim, concordo com o Rodrigo, Danilo vai vir para ser titular, bicho. Porque assim, não faz sentido ele ter uma proposta da Europa, continuar na Itália, que é onde ele já está adaptado, não tem como não falar que ele está adaptado ao país, ele já está adaptado ao país, e aí ele recebe uma ligação do Felipe Luiz, um contato do Felipe Luiz, e certamente nesse diálogo o Felipe Luiz deixou claro que o Danilo seria peça central no sistema defensivo do Flamengo, uma vez que o Flamengo precisaria ter jogadores mais criativos desde a primeira linha, que o Danilo certamente vai ser mais criativo do que um jogador que é zagueiro de ofício. Eu acho que a única exceção que a gente pode tratar é o Ortiz, porque o Ortiz ele tem uma classe e uma capacidade técnica muito acima do normal. Mas se fosse comparar com qualquer zagueiro, naturalmente o Danilo teria mais capacidade criativa por fazer parte de uma parte da defesa que de vez em quando precisava atacar, que era o lateral direito. Então, assim, para mim ele vai ser titular no Flamengo. Eu acho que quem vai acabar pagando essa conta aí, inevitavelmente, caso o Flamengo jogue só com 2 zagueiros, vai ser o Léo Pereira. E aí o Ortiz vai ser deslocado para a esquerda para dar um pouco mais de conforto pro Danilo. Porque, assim, apesar do Danilo já ter jogado pela esquerda na zaga, obviamente que é muito mais fácil para ele jogar pela direita. E já o Ortiz não. O Ortiz jogou durante muito tempo na esquerda. Então, improvisar o Ortiz ali também é uma saída confortável ali pro Flamengo. Mas vem para ser titular, cara. Vem para ser titular. A minha dúvida é a seguinte. Você acabou de falar, Renan, que o Danilo joga em qualquer uma, né? Ele joga na direita como lateral, na direita como zagueiro, na esquerda como zagueiro de lateral esquerdo. Então ele também não vai ter nenhum problema para ser improvisado pelo lado esquerdo. Improvisado, né? Porque ele é o todo defensor. Se ele é o todo defensor, de repente manter o Ortiz pela direita e o Danilo pela esquerda. Tem gente que está preocupado com a velocidade do lado esquerdo, né? Que você teria um lado direito mais jovem, com o Ortiz e o Wesley, e um lado esquerdo um pouco mais experiente, com Danilo e Alexandre, mas, por outro lado, são 2 jogadores que se entendem bem, ficariam ali próximos. Eu acho que é uma disputa interessante,